pessoal, tudo bom? Deixa eu já começar me apresentando. Eu sou Marcelo Nuda, eu sou arquiteto. Em 2015 eu fundei a CA2 Consultores, que é uma empresa de conforto ambiental. Então estamos falando de conforto térmico, luz natural e acústica. E a gente mexe também com sustentabilidade e eficiência energética. Eu já trabalho com isso há cerca de 12, 13 anos. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje como é que as simulações computacionais têm ajudado na concepção de edifícios sustentáveis que realmente podem funcionar da forma como previsto em operação. Como é que a gente tem usado essas ferramentas computacionais e quais são esses tipos que estão disponíveis que muitas vezes o mercado nem conhece que é possível fazer, mas elas existem, então aí em alguns projetos a gente tem aplicado essas simulações. Mas primeiro eu queria contar um pouquinho a história de Le Corbusier. É uma história muito particular que tem tudo a ver com isso. Quantos arquitetos a gente tem aqui? Deixa eu só ver. Tá, legal, legal. Vamos lá. Le Corbusier, para quem não conhece, foi um dos pais do modernismo mundial, né? E ele tem diversos projetos icônicos no mundo. Le Corbusier sempre foi conhecido por observar o clima dos projetos em que ele atua e construir de forma bioclimática, ou seja, de acordo com as características climáticas do local. Né? A gente pode ver diversas matérias e trabalhos acadêmicos que fazem essa relação também de Le Corbusier com o clima. Aqui são alguns croquis dele, sempre observando a posição e o ângulo solar, né? As temperaturas do local, o nível de iluminação. E eu queria contar para vocês esse projeto. Esse projeto, ele de 1933, ele é um edifício residencial feito para um cliente que é o Exército da Salvação e ele tem apartamentos ali para o pessoal ocupar. Essa é uma foto da fachada sul, né, toda envidraçada. No hemisfério norte, então, esse projeto é em Paris. No hemisfério norte, a gente tem a fachada sul recebendo a maior quantidade de radiação no mundo. A maior quantidade de radiação é na fachada sul. Tá? Qual foi o sistema que ele pensou? Le Corbusier sempre foi muito adepto da junção entre arquitetura, engenharia e tecnologias. Então ele sempre pensava de forma conjunta, como é que a gente pode, de forma integrada, conceber um edifício que tenha arquitetura adequada ao clima, mas também que use proveito das tecnologias da época. Eu vou explicar convencionalmente o que acontece num edifício tradicional. Tá? A gente tem um sistema de ar-condicionado insuflando ar frio, né, para manutenção do conforto, e lá fora está quente, aqui está frio. Então, existe uma tendência de, por condução, o calor passar da face mais quente para a face mais fria, de forma a buscar o equilíbrio térmico. Isso é o que acontece convencionalmente. Le Corbusier criou o que ele chamou de muro neutralizante. Ele criou uma segunda pele de vidro ao redor desse edifício. E no verão, a ideia é insuflar ar frio nesta pele, né, na cavidade, de forma a que o ar interno não entre em choque com o ar externo, e aí ele neutraliza essa troca de calor. Ele equaliza as duas faces e, portanto, essa penetração de calor por condução é eliminada ou substancialmente reduzida. No inverno, o inverso ocorre também. Ele equaliza, né, ele está insuflando calor aqui, né, e ele equaliza as duas fachadas. Esse é o conceito do muro neutralizante que Le Corbusier propôs para o projeto Cité de Refuge do Exército da Salvação em Paris. Esses são alguns croquis, né, do próprio Le Corbusier, mostrando todo o conceito. Então são dois sistemas de condicionamento de ar, né, o que vai insuflar para os espaços e o que vai insuflar para o muro neutralizante. O conceito original era esse, mas dinheiro não leva desaforo, nem aqui, nem em Paris, nem hoje e nem em 1933. Então a galera começou a cortar. E aí a primeira coisa que eles cortaram foi o ar-condicionado da pele dupla, e depois eles cortaram a pele dupla. O projeto ficou muito barato, ficou
né? Come no orçamento. Mas houve um pequeno problema. No inverno, até que esse edifício se comportou de maneira aceitável, porque o que a gente estava falando era de uma fachada, a que sobrou, era a fachada de vidro insulado. Então, ele perdia menos calor do que um vidro que a gente usa aqui, laminado convencional. Agora, no verão, esse edifício virou uma estufa. Por quê? Porque a pele interna foi projetada para ser estanque. Então você não podia nem abrir as janelas. Então, de repente, o que você teve? Uma baita fachada sul, exposta à radiação solar intensa, né, de verão, janelas que não abriam e um vidro insulado que não deixava o calor que entrou sair de volta. Então o projeto foi um fracasso. Esse é o projeto hoje. O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, o projeto foi parcialmente destruído e depois da Segunda Guerra, a Prefeitura de Paris chamou Le Corbusier de volta e ele retrofitou esse edifício, reconstruiu esse edifício, só que agora ele fez de uma forma diferente. Olha o processo. Ele fez uma tentativa por uma questão orçamentária. Essa tentativa falhou, o projeto foi um fracasso, e quando ele voltou para fazer esse projeto, ele pensou, eu não posso mais depender das estratégias ativas e mecanizadas para que o meu projeto funcione. Então eu vou fazer agora direito. Eu vou fazer ele adequado ao clima. Então, de uma experiência lá atrás, ele aplicou um novo método de projeto, e aí ele reduziu as áreas de vidro, porque antes era tudo de piso a teto. Ele instalou janelas que pudessem ser abertas para ventilação natural, e ele instalou elementos sombreadores chamado Brise Soleil. E foi com esse projeto que a história da arquitetura nos conta que Le Corbusier reinventou o Brise Soleil, né? O sombreamento de fachadas começou a ser explorado novamente nesta época, e ele influenciou, não só, aqui são outros projetos dele, a sombra nos projetos estava sempre instalada no trabalho futuro de Le Corbusier, e influenciou, inclusive, alguns dos principais arquitetos modernistas brasileiros, como Niemeyer, os irmãos Roberto, né, mais um do Niemeyer aqui. Então você veja que esse processo todo teve como base o empirismo, né? Ele, com base na sua experiência, falou, eu acho que isso aqui vai funcionar, né? Na hora que tiraram a pele dupla, o negócio não funcionou. E aí ele aprendeu por tentativa e erro. Os próximos projetos ele acertou. Hoje não, hoje está tudo bem, né? Porque afinal estamos na era dos green buildings, acho que está tudo saindo como os conformes, né? Ninguém mais repete os erros que Le Corbusier repetiu. Afinal, já cometemos tantos erros dessa natureza na produção arquitetônica mundial, que agora acho que a gente está acertando, né? Bom, a gente vê aí, vocês com certeza já tiveram essa experiência de diversos locais onde tem muito vidro, principalmente clarabóias de vidro, mesmo quando são vidros especiais, porque vidro especial low-E de controle solar tem um limite para o que eles conseguem fazer, e em geral, quando eles estão na horizontal, eles são incompatíveis com o conforto térmico humano, mesmo com o ar-condicionado ligado, mas isso é papo para uma outra conversa. A gente vê diversas tentativas e erro onde o pessoal tenta remediar, e esse foi um projeto que eu trabalhei, um shopping center em Goiânia, não tinha muito o que fazer, só colocar tecido refletivo, né, porque estava um forno isso daqui, vários exemplos, né. Só aqui a gente bota guarda-sol dentro de praça de alimentação em shopping center. Né, para que fazer desse jeito? Mas a gente vê o negócio acontecendo projeto após projeto, né. As famigeradas películas refletivas ou fumê, o que quer que seja, que não funciona, não adianta nada. Você acaba destruindo a arquitetura, você acaba com a luz natural, né? Aqui, ó. Para que isso? Para que fazer essa cúpula de vidro e você depois ter que o teu funcionário ficar debaixo de uma cabaninha, né? Esse é um exemplo que eu gosto de mostrar bastante. O antes, quando o arquiteto está falando, eu acho que vai funcionar. E o depois,
O depois é uma película que procura reduzir minimamente a radiação, mas não dá conta do problema, tanto que nesse projeto eles tiveram que instalar mais ar-condicionado para ver se reduzia um pouquinho o problema, né? Eu não sei se essa foto não dá para ver direito a cor, mas esse espaço fica muito verde, né? Fica estranho você enxergar ali dentro. E para quem conhece o aeroporto Santos Dumont, né? Alguém em algum momento teve a brilhante ideia de falar assim, eu acho que é legal, vai dar certo fazer uma redoma de vidro no sol do Rio de Janeiro. Alguém em algum momento pensou isso. E essa pessoa estava errada. Porque ela ignorou todo o processo de tentativa e erro que foi sendo feito ao longo dos anos. Esses todos exemplos que eu mostrei são exemplos de projetos que ignoraram esse processo de tentativa e erro, esse processo de observação. Mais erros, quer dizer, a gente tem ali uma série de edifícios certificados, AAA, super sofisticados, mas que a percepção de conforto térmico é muito problemática. Esse é um exemplo de um edifício de escritório certificado no Rio de Janeiro, face oeste, as cortinas vivem fechadas e existem relatos de um desconforto brutal próximo das fachadas. Isso acontece em diversos edifícios, certificados, não certificados, certificado platina. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é de um processo também, estamos ignorando as observações do passado, né? Edifício residencial, eu escrevi até um artigo sobre esse projeto, é um residencial, esse artigo saiu na Tecne, eu chamo ele de edifício estufa, né? Porque esse tipo de edifício não funciona sem ar-condicionado. Eu fiz cálculos para isso aqui, para entender qual a variação de temperatura. Não foi cliente meu, não foi projeto que a gente fez, eu fiz por conta própria, porque eu queria ver qual é o nível de sensação térmica que ia ter naquele edifício. E ele não funciona sem ar-condicionado. Imagina você, no seu apartamento, você não pode funcionar sem ar-condicionado. Em São Paulo, que tem um clima extremamente ameno, isso é muito errado do ponto de vista projetual. Então, o que é o tal do Evidence-Based Design, que é o título justamente dessa conversa? É um processo que não é novo, ele já é bastante antigo, onde você toma as suas principais decisões de projeto com base em evidências e observações, independente de simulação computacional. A simulação computacional é um dos métodos que a gente tem hoje em dia para prever o desempenho dos edifícios. Ou seja, o design com base em evidências. Essas evidências podem ser através de pesquisa bibliográfica, análise empírica de observação de outros projetos, do que deu certo e do que deu errado, das evidências coletadas dos usuários dos edifícios, né, quando são edifícios existentes que passam por um retrofit, mas hoje a gente está usando muitas simulações computacionais para esse fim, para prever o que vai acontecer. O Evidence-Based Design surgiu no mercado de hospitais, né, na área hospitalar, onde os arquitetos observam diversas características do ambiente hospitalar que contribuíam para a melhora da recuperação dos pacientes e para o bem-estar, né? E a partir daí começou-se a adotar algumas estratégias padrão para edifícios hospitalares que sabe-se que funciona, né, para aquele fim, né? Essa é a origem do Evidence-Based Design. No âmbito do desempenho ambiental, especificamente falando eficiência energética e conforto ambiental, hoje a gente pode prever o que vai acontecer para não cometer esses mesmos erros. E isso é feito através de uma gama enorme de simulações computacionais de quase tudo que vocês podem imaginar. Tá? O processo ele é cíclico, antes dele sair para o desenvolvimento final do projeto. Então a gente tem uma hipótese. Geralmente a gente tem aqueles desenhos bonitos onde o arquiteto faz a flechinha, o ar entrando por um lado, saindo pelo outro, o efeito chaminé, toda aquela coisa que na teoria funciona, mas muitas vezes não funciona. Muitas vezes não funciona. A gente precisa ir mais a fundo para ver se vai funcionar. Não é tão simples assim. Às vezes a teoria nos engana, porque cada projeto é um projeto, cada projeto tem uma particularidade. Então a gente começa com uma hipótese que vai funcionar, isso é testado nos softwares, é o que a gente chama de coleta de evidência, se funciona ou se não funciona, e vai mostrar se aquela hipótese é verdadeira ou não. Se ela não for, se a simulação mostrar que
o design original é falho, volta-se para a prancheta, redesenha a solução que foi pensada, simula-se de novo, né? Obviamente, qualquer simulação vai apresentar uma diferença com a vida real. É impossível você simular de forma perfeita e precisa o que vai acontecer na vida real. Mas muitas vezes na etapa preliminar de design, ajuda muito a gente considerar outras opções ou tirar da frente algumas ideias que a gente vê que não funciona antes de desenvolver o projeto. Porque depois que você passou uma determinada etapa de projeto, você não consegue mais voltar. E na obra, você tem que adotar aquelas soluções remediadoras que custam mais caro e descaracterizam a arquitetura. Tá? Só quando esse ciclo termina e está todo mundo satisfeito com o desempenho do edifício, é que a gente começa, de fato, o desenvolvimento detalhado dos projetos. Tá? A partir de agora eu vou começar a contar um pouquinho de algumas simulações que a gente aplicou em alguns projetos e como a gente conseguiu prever o desempenho desses edifícios e auxiliar os projetistas e os clientes na escolha de materiais, de elementos sombreadores e do próprio design do edifício. Tá? Esse é um shopping center Iguatemi, novo, em Porto Alegre. A ideia do cliente e do escritório de arquitetura, que foi um escritório internacional, Perkins Will, que tem escritório aqui no Brasil também, aqui em São Paulo, a ideia era justamente criar um mall de circulação naturalmente ventilado, com bastante luz natural, né? Então você tem aqui os espaços das lojas e esse mall era para ser quase que uma extensão do exterior, porém protegido contra intempéries. O que a gente faz normalmente num projeto desse? Quando eu falo a gente, eu estou falando mercado, bota vidrão ali, especifica um vidro low-E e toca pau. O problema é que depois, quando você ocupar, você vai ver que esses espaços ficam praticamente inabitáveis quando o sol está batendo direto. Então você não vai conseguir colocar nenhuma área de estar ali, você não vai conseguir colocar lojas de quiosque e você vai ter muitas vezes um problema de calor excessivo muito próximo das lojas. Então você vai acabar demandando muito mais o ar-condicionado das lojas que estão ao redor desse espaço. Então nós começamos o trabalho sempre com a hipótese, né? Então isso aqui é uma parte fácil de fazer. Todo mundo sabe desenhar isso, né? Você tem o ar entrando por um lado, o ar mais frio, isso aqui pega calor, sobe, acumula aqui em cima e sai por cima. Na teoria isso pode funcionar. Ó, flechinha, vai para cá, vai para lá, ok. Será que vocês confiam em construir só com base nisso daqui? Se alguém virar e falar assim, pode deixar que a flechinha vai seguir o caminhamento. É muita grana para construir só com base nisso aqui, né? Então para esse projeto, a gente fez uma simulação chamada CFD, em inglês Computational Fluid Dynamics, que é a dinâmica de fluidos, no caso o fluido é o ar, em que a gente consegue observar o caminhamento deste ar, né, a velocidade e as temperaturas. Então o que vocês estão vendo aqui é uma das plantas, um dos pavimentos. Isso daqui é uma das entradas de ar. Isso daqui é uma outra entrada de ar. E aqui é a projeção das grandes clarabóias lá em cima, onde supostamente o ar vai subir e, por convecção natural, ele deixa o edifício lá em cima. Então a gente já começa a observar quais são as zonas com capacidade de conforto térmico, quais são as zonas onde as temperaturas podem exceder o limite de conforto térmico, tá? E a gente pode, a partir daí, começar a informar os projetistas como é que o design dessa cobertura tem que ser. Então aqui a gente explorou uma série de opções para desempenho de vidro, para composição de vidros e elementos opacos, para uma composição de vidro de menor desempenho, mas com elementos sombreadores
do lado de fora, que é o que funciona, porque dentro faz muito pouca diferença, tá? Para o nível de conforto térmico. São esses estudos que nos permitem entender, por exemplo, que aqui falando um corte, ó, realmente ele entra por aqui, ele tem uma saída por aqui, mas ele tem uma zona, que essa zona não ocupada, ela está trazendo muito calor aqui para baixo. Então a gente tem que rever o desenho dessa cobertura para que isso não aconteça, né? Para minimizar esse efeito. A gente tem que rever também o tamanho da abertura para ver qual é a sensibilidade desse projeto para tamanhos menores de abertura ou tamanhos maiores de abertura. Tá? Isso é o projeto com base em evidências. Essas são as evidências que a gente produz. Tá? E no final das contas, a gente tem já um nível de confiança no design, onde a gente é capaz não só de especificar materiais e elementos sombreadores, mas inclusive todas as áreas de abertura para ventilação natural, onde elas têm que se concentrar para que o sistema funcione como um todo. E a gente sempre deixa claro, no final desse tipo de trabalho, e documentado, quais seriam as consequências para o desempenho do sistema, caso ocorra uma reavaliação de custo lá na frente e o cliente comece a cortar as coisas. Para evitar o que aconteceu com o Le Corbusier. Ah, não, ele está falando aqui vidro XYZ ou similar, que é a forma que a gente especifica aqui no Brasil. Esse ou similar pode ser qualquer coisa, né? Ah, o outro também é vidro, é similar, pode pôr. Geralmente o pessoal olha para a cor, né? Ou similar, é a mesma cor, só que o desempenho térmico dele pode ser completamente diferente. Tá? Então é importante a gente ter esse tipo de informação, porque isso tudo funciona num sistema único, não é cada parte isolada. Se você mexe numa parte, você mexe no todo. Está aqui o projeto que a gente viu antes, né? O Centro de Pesquisa do Einstein. Nesse trabalho, nós fomos contratados para entender o que acontece no interior desse átrio, todo envidraçado. Na verdade, isso aqui é uma cobertura extremamente sofisticada. Ele começa com um vidro duplo lá em cima, de alto desempenho, e embaixo ele tem uma película, começou com ETFE, depois virou PVC, transparente, com serigrafia, tanto no vidro quanto na película. Então é um sistema bastante sofisticado, muito diferente do que é produzido tipicamente no Brasil. Nós fomos contratados para entender, primeiro, como é que ia ser, eu vou mostrar uma foto de dentro, né? Como é que ia ser o conforto térmico e lumínico das pessoas ocupando esse espaço, mas também foi especificado aqui um jardim super suntuoso, né? Aqui dentro, e não se sabia se essa vegetação ia sobreviver, né? Então, como é que a gente faz para entender isso? Se as pessoas vão estar confortáveis e se a vegetação vai sobreviver. A gente precisa entender o que acontece nesse espaço em termos de calor, umidade e luz, né? Ao longo de um ano inteiro, né? Inclusive nesse projeto a gente teve a ajuda da Cardim, a Alessandra está aqui representando. O Ricardo Cardim é um botânico, né? Super renomado, e a gente trouxe ele para o projeto para auxiliar na leitura dos resultados. Quer dizer, eu posso até dizer que vai ter tanto de luz ou tanto de calor, mas eu não sei dizer se a planta sobrevive a isso, eu sei dizer se a pessoa vai estar confortável ou não. Então aí está também a importância do projeto multidisciplinar, né? Aqui nesse projeto a gente fez o estudo de CFD, né, de estratificação do ar também, mas eu trouxe aqui os estudos de luz natural, né? Aqui são estudos de luz natural em 3 dimensões, que é possível fazer. A gente consegue medir o nível de luz em diversos pontos do edifício, né, internamente, para diversos períodos do dia e do ano, né? Então são modelos que utilizam as características climáticas do local, o ângulo de insolação, o nível de nebulosidade do céu. Isso tudo é simulado, dá para a gente fazer isso, a gente tem feito bastante. E aí a gente tem aqui uma escala, né, de lux para pessoas e o equivalente em micromol por metro quadrado por segundo,
que é o que as plantas utilizam para fotossíntese e tal. Então a gente, ao testar uma série de composições de vidro, a gente consegue chegar numa equação que seja bom para as duas. Você imagina você construindo isso e botando as plantas lá dentro, e 3 meses depois elas não conseguem crescer, 6 meses depois elas estão mortas. Imagina a grana que o cliente não ia gastar, imagina como ia ficar desagradável esse espaço que você supostamente é para ser uma vegetação muito bonita e frondosa, de repente fica só um matinho ali sobrando, né? O resultado desse trabalho não só influenciou o design do edifício, as especificações, mas também a gente precisou, com o trabalho do Cardim, mudar a especificação de plantas que foi especificada pelo paisagista, porque essas plantas não iam sobreviver a esse nível de iluminação, porque existe uma redução no nível de iluminação por conta dessa cobertura. Tá? Isso é mais um exemplo de evidence-based design. Olha aqui numa outra situação, no inverno, por exemplo, como esse nível de iluminação cai. A gente precisa entender como é que acontece ao longo do ano todo. Né? Fizemos também um outro tipo de simulação, que é a iluminação para ofuscamento, conforto visual. Uma coisa é quanto de luz você tem nos espaços, outra coisa é o quão incomodado você vai ficar com luz direta e com determinado nível de contraste. Né? Esse é o projeto do aeroporto de Florianópolis, onde nós trabalhamos com alguns outros tipos de simulação. Fizemos também simulação de luz do dia, mas o que eu queria mostrar é a simulação de radiação. A gente então consegue, numa situação sem brise, né? A ideia original era fazer isso tudo em vidro. Nós dimensionamos brises, né? Com base na geometria da insolação. A gente consegue tirar a radiação da fachada, com base nos brises. E a partir daí a gente entendeu que determinadas características do projeto sombreavam tanto esses vidros, né, que a gente não precisaria trabalhar com vidro de alto desempenho. Então a gente apostou, né, com base nas evidências. Apostar não é a palavra certa, porque aposta você pode perder. Aqui é tudo calculado. A gente teve a confiança de especificar vidros de desempenho muito reduzido, né, por conta do sombreamento. A simulação que foi feita aqui, foram feitas 3 tipos de simulação: de luz natural, de carga térmica, para ver quanto de ar-condicionado ia precisar, e de energia, quanto de energia o edifício ia gastar. Você está pegando interferência. Então esse é um gráfico que é mais bonito mostrar as imagens coloridas, né? Mas às vezes a gente precisa apresentar num gráfico. O que a gente tem aqui é a carga térmica de uma das zonas ali voltada para os aviões, né, que supostamente ia ser toda em vidro. O que um edifício com base na norma norte-americana, né, teria, né, em termos de dimensionamento, quanto que o nosso edifício estava prevendo antes da intervenção, e depois 2 propostas de intervenção utilizando somente elementos sombreadores. Somente brises bem dimensionados. A gente conseguiu uma redução significativa na potência instalada de ar-condicionado com base nisso. Tá? E depois fizemos a simulação energética, esse daqui é o modelo energético que a gente usa. Fizemos a quantificação do consumo previsto de energia para cada grande uso do edifício. Propusemos estratégias de melhoria, e essas estratégias de melhoria foram... eu não sei se esse aqui está ligado. E essas estratégias de melhoria foram responsáveis pela previsão de cerca de 33% no consumo. Tá? Eu já vou terminar, já estou terminando, mas queria mostrar mais um exemplo. Esse projeto é um edifício aqui próximo, né? Conjunto de 2 edifícios já pronto, quase entrando em operação. Nós montamos um modelo para entender o que estava acontecendo com os ventos do lado de fora. Por quê? Foi reportado uma velocidade de vento muito alta em uma das áreas que eu vou mostrar. Aquilo estava destruindo tudo, estava arrancando forro,
estava causando um desconforto enorme ali nas pessoas. Tá? Que é isso aqui. Existe aqui entre as duas torres um boulevard com lojas e café e restaurantes. E a ideia é que as pessoas possam sentar aqui para comer, tem as mesas e tal. E essa área aqui estava muito problemática em termos de vento. Então nós montamos esse modelo 3D e simulamos o que estava acontecendo com o vento vindo de diversas direções. Por quê? A primeira coisa, eu vou voltar até um slide, a primeira coisa que se pensa, que é, bom, deixa eu elaborar minha hipótese, né? A hipótese é assim, bom, se está vindo vento daqui, então a gente bota uma barreira de vento aqui e resolveu o problema. Se eles tivessem feito isso, eles iam jogar dinheiro no lixo, porque não ia resolver o problema. Porque a hipótese está errada. Então vamos testar a hipótese. Existe uma teoria, que não é teoria, na verdade é uma lei da física de ventos, que diz que quando o vento atinge a superfície lisa de um edifício, uma parte vai para cima, outra parte desse volume vai para baixo, e ele procura as laterais, porque ele tem que passar para o outro lado. A força, ele encontra uma barreira, ele desce e desvia, e o vento ganha velocidade nas laterais. Então, colocar uma barreira aqui não ia resolver, porque o problema está aqui, está na forma como esse vento desce, está aqui na extensão desse pódio. E não dá para você mudar isso, porque o pódio está pronto. Então, a gente teve que buscar realmente entender onde que a gente tinha que fazer intervenção. Né? Então, você vê o vento vindo dessa direção oeste. Pô, você nunca imaginar que ele ia fazer a curva aqui, mas ele faz, de fato. Aqui um pouquinho mais para cima no prédio, a 50 metros de altura, você veja, o vento vem por aqui, ele bate nesta quina, ele desvia, ganha velocidade, uma parte desse vento desce para baixo. Então, a intervenção ela tem que ocorrer neste canto e lá embaixo, e não na entrada do boulevard. Aqui mais alguns cortes para a gente entender o que está acontecendo. Está vendo isso aqui? Essa imagem é legal, porque mostra ele descendo aqui bastante, né? E aqui só algumas outras imagens para vocês entenderem. A gente tirou uma série de cortes aí para entender de fato o que estava acontecendo, porque esse modelo é um modelo tridimensional. Ele não é só nos cortes, ele calcula o que acontece em 3 dimensões. Aqui é uma zona também problemática. A gente entendeu que não adianta você botar nada localizado aqui, o problema está na fachada. Então talvez você tenha que matar esse problema antes dele acontecer. Né? O vento sul também se mostrou bastante problemático. Enfim, esse foi um trabalho bastante extenso, ele ainda está acontecendo. A gente está estudando possibilidades que cabem no orçamento do cliente e possibilidades que também sejam permitidas em função da legislação. Né? Ou seja, a gente vai direto no problema e a gente vai aconselhar o cliente a resolver o problema de forma confiável. Tá? Porque ele vai ter que botar grana para mexer nisso daí. Então, a grana tem que ser bem investida. A gente não pode fazer por tentativa e erro na obra. A tentativa e erro é no computador, muito mais barato. E, por último, esse é um edifício residencial. Isso a gente tem feito bastante. A gente tem a norma de desempenho agora. Né? A norma de desempenho 15575, ela tem 2 critérios que a gente vê bastante no escritório, que é o desempenho térmico e o lumínico, de luz natural. E a gente faz isso através de simulações. O resultado tipicamente é esse. A gente tem aqui as horas do dia, nesse gráfico, e as temperaturas. A ideia é comparar a temperatura interna dos ambientes com a temperatura externa. Né? Então você tem aqui a variação da temperatura externa num dia de inverno de São Paulo, né? E aqui em azul a temperatura interna. Né? O limite de corte da norma é esse daqui. Às vezes não passa, às vezes fica mais frio, e a norma não permite isso. Então a gente tem que estudar alterações de projeto até que ele passe. Então, se ele está muito frio lá dentro, e você não pode mais mudar a orientação, etc., o que acontece? A gente tem que mexer em cores de fachada, por exemplo, para trazer mais calor, né? Para absorver mais calor para o ambiente não ficar tão frio. Só que isso pode ou então a gente pode aumentar a área de vidro para trazer mais radiação direta, mas você tem que olhar para o outro lado também, que é o verão. Porque se você pinta a fachada de uma cor escura, no verão ele vai absorver mais calor e vai ficar mais quente. Se você aumentar a área de vidro, também absorve mais calor e fica mais quente. Então, as duas coisas têm que ser vistas em paralelo, verão e inverno. Então aqui está o verão, por exemplo. Aqui a nossa temperatura de corte está aqui, a externa é essa daqui, é a cinza.
e a interna é azul. Então, a gente vê que esse projeto está desempenhando bem, mas se não tiver, a gente refaz as simulações até que ele esteja bom e aquele ciclo que vai e volta, né, de projeto e teste, até que ele esteja pronto para o desenvolvimento de fato. Tá? Esse aqui é um exemplo de simulação de luz natural e o processo é o mesmo também. Simula, testa e vê se passa. Tá? Agora, eu posso viver sem tudo isso? Isso é muito lindo, muito legal, muito bonito, mas acho que para mim não precisa, eu dou um jeito. Você não precisa disso. Tá? O serviço que eu presto não é essencial para a construção civil. Não é. Você consegue construir e ter lá seu projeto e vender bem, não precisa. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que as pessoas vão fazer o que for necessário para restaurar o seu conforto. O que for necessário. Pega todos os exemplos que eu mostrei aqui de intervenções na arquitetura. Então, se estiver ruim depois que você construiu, você vai ter que comprometer a arquitetura. Você vai ter que fazer uma intervenção que vai te custar mais caro e vai descaracterizar muitas vezes o teu projeto arquitetônico. Aqui está outro exemplo, né, que eu tinha dado, do ar-condicionado novo. Isso aqui foi instalado depois, porque a carga ficou muito alta e as pessoas estavam, de fato, sofrendo ali dentro. É muito mais caro remediar uma obra. Muito mais barato remediar um projeto. Tá? E na maioria das vezes, quando você tenta remediar a obra, o problema não se resolve. Ou você joga o problema para outro lado. Então, no caso dos ventos externos ali que eu mostrei, você não vai resolver o problema de vento. Você vai só jogar ele para outro lado. Você vai tirar ele da frente. Você vai desviar ele para outro lado que não te cause tanto problema. No caso que você tem que instalar películas que funcionam muito pouco, né, eles têm uma limitação para o que eles podem atingir, você prejudica completamente a visual do edifício, você prejudica completamente a luz natural do edifício. Né? Muitas dessas películas elas acabam se desgastando com o tempo também. Né? Então, na maioria das vezes você tenta intervir e o problema se mantém. Tá? E, portanto, faz mais sentido testar do que confiar na hipótese e depois você vê que não funciona. Tá? Muito obrigado. Quem quiser está aqui meu contato. Obrigado pela atenção.